Do lado da vida pessoal, seja Montreal ou Quebec, vocês estão a mais ou menos 1 hora de avião de Nova York. Então você pode fazer um bate e volta de final de semana para fazer compras. Não preciso mais ir a Orlando. Ah, vocês vão então, né? Quem chegou agora, você tem duas cadeiras, tá livre, hein? Tá chegando, você tem 2 cadeiras aqui, livre, tem uma aqui, uma aqui, uma aqui. Porque você está no início da palestra, vai ter umas 2 horas ainda. Não vou falar o tempo todo, senão todo mundo vai ir embora. Então, alguns dados geral que eu falei, cerca de 8 milhões de habitantes. Desculpe, preciso mudar, né? 7,9 milhões de habitantes. Não é por isso do Canadá. Francês, língua oficial. Como funciona a divisão linguística do Canadá? Que às vezes fora do Canadá é difícil para a pessoa entender que um país é bilíngue. O Canadá é um país bilíngue, mas não quer dizer que os canadenses são de língua materna bilíngue. O canadense tem uma língua materna e uma outra língua que eles aprendem na escola. Assim, o Quebec, 82% da população é de língua materna francês. Cerca de 7% são de língua materna inglês. E os outros têm uma outra língua materna. Português, espanhol, árabe, russo, uma outra língua materna. No resto do Canadá é o inverso. A maioria de língua materna inglês. Existe também sempre uma minoria de língua materna francês e pessoas que têm uma outra língua materna ainda. Então é assim que funciona. E não sei se na sala tem pessoa que quer estudar a literatura ou linguística, mas se estudou isso, você sabe que junto com língua tem cultura. Língua e cultura faz juntos. Então, também quer dizer que atrás dessa divisão linguística tem também especificidades culturais diferentes dentro do país. Para ajudar você a entender melhor isso, eu vou dar, se você puder, olhar um filme que se chama Good Cop, Bad Cop. É bom tiro mal. Good Cop, Bad Cop. Filme quebequense que você acha na videolocadora no Brasil, normalmente. Tem uma distribuição nacional no Brasil nas videolocadoras. Um filme baseado sobre, um filme humorístico, baseado sobre uma história que é a seguinte: um policial de Montreal, Quebec, obrigado pela hierarquia a colaborar com um policial de Toronto, Ontário. E os dois são muito estereotipados culturalmente. Então toda a parte humorística do filme é baseada sobre o confronto dessas duas pessoas que são caricatural da cultura de cada um. Então, outra coisa, nesse documento que está na saída, de baixo eu coloquei você algumas referências de site internet de notícia, como Radio Canada ou rcinet.ca. Por que eu falei isso? Porque olhando as notícias também, vocês vão ver um pouco como funciona a mentalidade, a cultura do Quebec. Na internet hoje também você pode ter acesso à emissão de televisão do Quebec, para ajudar você a ver um pouco melhor também essa especificidade cultural que tem no Quebec. Ok? Bom, e se você vê o filme Good Cop, Bad Cop, não esquece que esse filme também é um filme cômico, então é um pouco caricatural. Eles exageram os aspectos, né? Assim, por exemplo, bom, tem pessoa mais gentil no Ontário, nunca encontrei, mas deve ter. O filme exagera um pouco as coisas. E tem quebequenses que são bons pais de família também. Quando você vai se informar sobre o Quebec, sempre vai aparecer uma expressão, muitas vezes, que se chama les régions du Québec, as regiões do Quebec. O que é isso? Aqui, o mapa administrativo dessas regiões. Concretamente, simplesmente, quando você vê uma referência à região do Quebec, pense que é uma referência a cidades menores, que não seja a capital nacional, Quebec ou a Montreal, as outras cidades. Vou dar um exemplo concreto eu não vou pagar. Aqui, uma região que se chama La Mauricie, a região do Maurício, e a capital se chama Trois-Rivières, Três Rios, porque nesse lugar, efetivamente, passa Três Rios. Então, nossos antepassados colonizadores não tiveram muita imaginação e chamaram Três Rios. Essa cidade de Três Rios é uma cidade onde você tem uma universidade pública,
com bastante acordo internacional de estudantes e pesquisadores. Pesquiso junto com as empresas locais em microeletrônica, em biologia humana, em papel, extração de madeira, transformação em papel e celulose, etc. Tem também atividade financeira e um pouco de TI que está pegando lá. Você tem também um shopping, bombeiro, escola, um teatro com programação anual. E tudo isso numa cidade de mais ou menos 172 mil habitantes. Para fazer de propósito essa lista de serviços públicos ou privados para você, quer dizer que mesmo uma cidade de 172 mil habitantes oferece uma qualidade de vida comparável com Montreal, capital Quebec. Então, não esqueça de se informar sobre essas outras cidades, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Chicoutimi, Drummondville. Essas outras cidades têm possibilidade de trabalho e possibilidade de vida com serviço público e privado comparável a uma grande cidade. E durante o emprego, às vezes, essas cidades pequenas, em geral, tem menos candidatos. Então é interessante. Às vezes você é o único candidato da vaga. Não tem escolha. Olha aí. Esse eu vou deixar esse slide. Eu volto depois para explicar esse slide. Porque por enquanto eu acho que eu preciso mudar no lugar dele no PowerPoint. Quebec tem o mesmo nome que a capital, a cidade de Quebec, então, como Rio ou São Paulo. A cidade de Quebec é nas margens do rio. Então você tem um porto. Esse rio é muito fundo, muito largo, ele é um eixo comercial até os lagos americanos, o oceano, lagos americanos. Então, a cidade de Quebec tem um porto, tem uma alfândega, tem um estaleiro funcionando, atividade portuária. Mas não só isso, tem também atividade política. Quebec tem a presença do governo, do primeiro-ministro, do parlamento, dos ministérios, então uma atividade política, administrativa. Tem também atividade financeira. Todas as companhias de seguro do Canadá têm uma sede na capital Quebec, também as outras. A atividade bancária, o grande grupo Desjardins, que é popular Desjardins, tem a sede principal dele lá nos arredores de Quebec. E numa mesma cidade, quando você tem banco e homem político, você tem... Não corrupção. Você tem TI. Tem profissional de TI na sala? Vocês entendem? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é o TI que presta serviço à grande empresa. O TI que cuida da segurança do sistema informático do parlamento, que cuida do banco de dados do banco, dos seguradores, que cuida da solução de software que vai mudar o serviço contábil do Ministério das Finanças, etc. Então, esse TI que presta solução de software e manutenção para grandes clientes. Mesmo assim, na cidade de Quebec, você tem o maior laboratório da Ubisoft do mundo, está instalado nessa cidade, mas o forte, o numeroso, é esse TI de serviço, desenvolvimento e programação de software. E Quebec também, Quebec foi a primeira capital do Canadá, tem o parlamento mais antigo das Américas, é a única cidade da América do Norte que é fortificada, porque Quebec herdou de um grande centro histórico. Então também em Fortaleza você tem um centro histórico. Lá em Quebec ele é um pouco maior ainda que o de Fortaleza. Ele foi restaurado e renovado. Ele é uma verdadeira atração turística, um cartão postal da cidade. Então, bastante atividade de turismo, restaurante, hotéis, congresso que acontece praticamente no centro do Quebec, que é o cartão postal da cidade. Última coisa sobre a cidade de Quebec, sim, é um dado que eu gosto de dar. Faz mais ou menos 4 anos, se eu não me engano, que Quebec está com uma taxa de desemprego embaixo de 5%. Sempre está a 4,2%, 4,5%, 4,7%, varia de um mês a outro, mas embaixo de 5%. Então, a situação do trabalho é muito favorável ao trabalhador da capital Quebec. Você está na capital Quebec, você pega o carro, pega um ônibus ou o trem, você desce o rio. 1h30 você cruza, passa do lado de Trois-Rivières, continua, mais 1h30 você chega em Montreal. Montreal, uma cidade mais conhecida no internacional, por conta da Fórmula 1, por conta do Festival de Jazz, do Festival de Musique, um pouco mais conhecida. Cidade maior, Quebec, 700 mil habitantes, 1 milhão com os arredores, Montreal, 3 milhões e 700 mil. Então, uma cidade maior, Montreal. Montreal está também nas margens do rio.
Na verdade, Montreal é uma ilha que virou uma cidade toda e depois se expandeu de cada lado do rio. Cada lado... você entendeu, né? Isso mesmo. Do outro lado do rio, da ilha. Quebec, o aspecto arquitetônico, tem também um centro histórico, mas por conta da expansão, é uma cidade que tem muito mais prédios modernos, está dando mais um aspecto cosmopolita. Cosmopolita não, quer dizer, a cidade internacional, isso quer dizer, com os prédios modernos. Então, Montreal parece um pouco uma mistura de Paris e Nova York, que você tem uma igreja barroco-francesa, tipo colonial, e do lado um prédio moderno norte-americano. Então, mais uma mistura arquitetural. Não, é bonito, né? Que Montreal, bom, vou falar de uma coisa em Montreal que parece uma anedota, mas é muito ligada à vida cotidiana em Montreal, que é o réseau, a rede. Quando vocês ouviram falar que no mundo existe uma cidade que tem uma cidade subterrânea, uma cidade normal, uma cidade subterrânea. Essa cidade é Montreal. Só que na verdade não é uma cidade subterrânea, são 40 quilômetros de acesso subterrâneo que interligam metrô, os principais estacionamentos, o principal prédio da cidade. E quando você vive em Montreal, esses acessos você usa no dia a dia. Ou para se deslocar, ou para almoçar no horário de serviço, ou para ir passear, ou para ir fazer shopping. Para fazer shopping, porque esses acessos são completamente lotados de lojas, restaurantes, bar, cabeleireiro, etc. São corredores de shopping, são muito amplos, altos, iluminados, e todos são preenchidos de lojas. E 40%, aliás, vou dar um exemplo concreto, 40% da atividade comercial de detalhes acontece nos acessos subterrâneos de Montreal. Então, são um shopping subterrâneo que você usa para se deslocar ou para passear. Esse slide é para explicitar uma leve diferença de meteorologia entre o Ceará e o Quebec.